Lucas capítulo 19. Quem tem Bíblia aí? Que bom, vamos aprender, trazer de volta, né? Jesus chora ao ver Jerusalém. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Ah, se você compreendesse neste dia como você também que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores, não deixarão pedra sobre pedra. Fala comigo, porque você não conheceu o tempo da sua visitação. Isso aqui é muito sério. Nós precisamos também conhecer o tempo da visitação de Deus para nós. Às vezes nós vivemos a vida como se nós fôssemos eternos. A vida não passasse, os ciclos da vida não mudassem. Mas cada dia que nós vivemos, ele é único. Ele é único, ele não volta mais. Esse momento aqui, ele não volta mais. Vai ter outros momentos. Mas esse culto, ele é único. Passou, acabou. Por isso que Jesus nos chama para viver o presente intensamente. O presente, o hoje é um presente, por isso chama presente. É um presente de Deus para nós. Passado foi, o amanhã ainda virá. Fala comigo, a vida é vivida no presente. Tem gente que fica presa ao passado, ou fica olhando para o futuro, a hora que vê a vida passou e não viveu. Né? Já viu aquelas pessoas que quando vai fazer uma viagem, está tão na expectativa de chegar ao destino, que não aproveita o trajeto. Às vezes vai ansioso, dirigindo, e chega de qualquer jeito, briga no caminho, e chega ansioso lá, e o problema é o destino. Não, nós precisamos aproveitar o trajeto. Quem quer aproveitar o trajeto? Né? Aproveita, para você chegar bem lá no destino, para você desfrutar o seu destino, lá onde o ponto de chegada. E Jesus aqui está falando para os judeus, uma nação, eu quero ler João 1, para a gente entender, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, 11 e 14. Está falando de Jesus, está falando que ele era aquele que é a palavra, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O verso 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Foi isso que aconteceu lá naquela época. Jesus nasceu. Toda a Bíblia, Jesus está presente, toda a trajetória do ser humano, desde o Gênesis, da criação, da criação. Jesus está aqui na Bíblia, até chegar em Apocalipse. Jesus veio para ali para os judeus, Jesus era judeu, é judeu. E o povo judeu é um povo estudioso e sempre estava esperando o nascimento do Messias.
Jesus nasceu. Jesus cresceu. Jesus andou no meio deles. Jesus curou. Jesus fez milagre. Jesus transformou vidas. Jesus mudou histórias. Mas teve pessoas que não perceberam. Tanto que o texto está falando, não conheceram o tempo da visitação. E a nação judaica é uma nação cheia de tradição e de religiosidade. Um povo religioso. Eles não perceberam, eles não conheceram, eles desperdiçaram o momento da visitação de Jesus. E não era qualquer um, a Bíblia diz que ele andou cheio de graça e de verdade, mas não perceberam. Eles não perceberam. A visitação é um cuidado de Deus. A visitação de Deus traz paz, a visitação de Deus traz libertação, a visitação de Deus traz cura, a visitação de Deus nos aviva, nos desperta, né? Mas o povo estava... O que Deus fez na vida daqueles homens iletrados, improváveis, mas que abriram o coração, perceberam que era Jesus, e Jesus marcou a história daquelas pessoas. Mas o que pode impedir a gente não perceber Deus? Hoje nós corremos o risco. Hoje nós corremos o risco de vir na igreja, bater o ponto, cumprir minha obrigação. Esses dias o Espírito Santo me incomodou. Falei, Jesus, a gente como liderança, ainda fui embora falando isso com o bispo, a gente não pode... Nós não podemos nos perder, nós corremos o risco também de perder na religiosidade, cantar, bater palma, fazer. A gente aprende a fazer. A gente aprende a fazer, aprende. Mas aí você pergunta, mas será que eu preocupei com a presença de Jesus? Será que de fato eu encontrei Jesus ali? Será que eu percebi Jesus ali? E essa pergunta é para você. É para nós. Nós corremos esse risco de vir. Eu cumpri minha... já fui, eu vou domingo. Eu falo isso aqui todos os cultos de mulher. Porque Deus tem colocado no meu coração uma urgência. O tempo urge. Pregar a palavra para que essas mulheres, as pessoas entendam. E de fato possa ter um encontro real com Jesus. Sabe por quê? Porque vai haver dias em que Deus não vai ser achado. Isaías 55:6 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto está perto. Esse dia se chama hoje. Porque vai vir dias que nós vamos procurar Deus e não, as pessoas vão procurar Deus e não vão poder achá-lo. Você tem encontrado Deus quando você tem vindo à igreja? Você se preocupa com isso? Fala, Deus, eu vou lá tocar e cumprir minha obrigação e vai embora. Porque quando nós encontramos Deus, nós temos paz, nós temos libertação, né? Nosso coração é avivado, despertado, a transformação. Quando Jesus chegava em um lugar caótico, aonde Jesus chega, o ambiente muda. O que impediu aquele povo de perceber a presença de Jesus, que era Jesus, o Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra? Era tudo dele, era o povo dele. Mas o coração estava... Não perceberam, Jesus chorou. Jesus chorou. Por que não conheceram Jesus? Porque estava com as expectativas erradas, né? Nós corremos o risco também de ter expectativas erradas sobre Deus. Por isso que todo culto e toda vez que eu prego, eu falo, você conhece a Deus? Nós precisamos nos despertar para conhecer Deus de fato. Não de ouvir falar, o Deus da bispa, a bispa falou. Deus me falou, eu conheço Deus. Eu tenho lido a Bíblia, Deus tem se revelado a mim por meio da palavra.
eles tinham expectativa errada sobre Jesus. Eles achavam que Jesus vinha de uma forma pomposa, como um político. Achava que Jesus, tanto que lá em Emaús, os discípulos, nós achávamos, Senhor, que o Senhor ia destruir Roma, ia sentar no trono. Uma expectativa errada. Uma expectativa errada sobre Jesus. Quais são as suas expectativas sobre Jesus? Isso nos impede, isso faz a gente às vezes errar o foco. Achar que Deus, às vezes eu escuto isso. Deus sabe. Deus é ocupado demais. Não precisa orar não, Deus sabe. Mas a Bíblia fala que nós temos que pedir. Está vendo? Por não conhecer. Jesus disse, vocês estão errando, porque vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Se nós não conhecermos Deus de fato, a palavra, nós também podemos ter um relacionamento, gerar expectativas erradas em Deus e nos frustrarmos. Aqueles discípulos que estavam descendo para Emaús, estavam frustrados, coração triste, voltando para a rotina, voltando para a vida de onde Jesus tinha tirado eles. Nós achávamos, Jesus, que o Senhor ia ser um político e destruir Roma. A importância da gente ter expectativas corretas em Deus. Às vezes outra expectativa, que a vida com Deus é só mar de rosa, não é. Jesus diz, no mundo vocês vão ter aflições. Mesmo servindo a Deus, nós vamos ter aflições. Jesus diz, tem bom ânimo. Está vendo? As expectativas erradas. Amém, queridos? O reino de Deus requer perseverança. Mas eu já orei, persevera. Então as expectativas erradas nos levam a errar. A não entender. O silêncio às vezes não é ausência de Deus. Mas não estou ouvindo, não estou sentindo nada. Permaneça. Fica firme. Não desista. Às vezes o silêncio é o processo. Nós cantamos uma canção que diz, entre a promessa e o encontro, eu não estou pronto, tenho que aprender. Quem crê que você tem que aprender? Deus trabalha no nosso coração. Deus é Pai, é o nosso modelo. Deus não entrega nada enquanto nós não estivermos prontos, preparados para aquilo que Ele tem preparado. Ele não vai dar para ninguém. Aquilo que é seu, é seu. Mas nós podemos, às vezes, através da nossa dureza, da nossa, às vezes, infantilidade, impedir, retardar o processo de Deus na nossa vida. Outra coisa que impediu aquele povo de perceber Jesus. Você tem percebido Jesus no seu dia a dia? Quem tem percebido Jesus? Fala comigo, eles estavam coração endurecido. Coração duro. Lá no livro de Romanos 2,5, vamos ler? Romanos 2,5. Rapidinho aí para mim, Samuel. Romanos 2,5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará seu justo julgamento. A Bíblia está falando com o povo coração duro. Já tentou semear alguma coisa na pedra? Já tentou semear algo num chão batido? Já tentou? Não nasce nada. Eu conto essa experiência. Eu nasci na roça. Tinha o caminho do gado. Papai era vaqueiro. E de um lado tinha planta, do outro lado capim. Mas no caminho onde o gado pisou e se tornou duro, não nascia nada. Caía a semente. O problema não é a semente, o problema é aqui, o coração duro. O problema não era... Não era Jesus, o problema era o coração do povo daquela época. O coração estava duro. Quem lembra da parábola do semeador? Lançada foi a semente,
Mas o coração estava duro, endurecido, não entendia nada. O problema não é a palavra, o problema é o coração. Às vezes eu assisto alguns filmes, tem o cunho cristão, eu me derramo de lágrimas. E eu falo, Deus, como é bom sentir o toque, a presença de Deus. Como é bom perceber Deus. Como é bom ver Deus. Às vezes até em coisa secular, na beleza da flor. Quando o coração está sensível, você vai poder ver Deus na beleza do dia. Mas às vezes Deus está fazendo algo, Deus está falando, mas o coração está tão duro. Deus está movendo. Jesus, o Senhor do universo, andou no meio daquele povo, ressuscitou mortos, e eles não perceberam. Não conheceram o dia da visitação. Não perceberam o dia da visitação. E nós não podemos cair nesse erro de estar com o coração tão endurecido. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há som, não há palavras, mas a natureza fala de Deus. Quem percebe Deus na natureza? Na beleza da natureza, Deus está em tudo. Que Deus possa nos dar um coração quebrantado e sensível para percebê-lo. Na beleza, num sorriso de uma criança, né? Até no meio da dor, a beleza. Até no meio do sofrimento, Deus está lá. Nós precisamos ter esse coração sensível. Que o nosso coração não endureça, que o nosso coração não se torne religioso demais, a ponto de não perceber Deus nas pequenas coisas, nos detalhes da vida, no dia a dia da vida. E aquele povo estava cego. Bispo, cego? É cego espiritualmente. Nós corremos o risco de nos tornarmos cegos. Provérbios 29, versículo 18 diz: aonde não há visão, o povo cai. Aonde não há visão, o povo desanima. Estou falando não é enxergar com esses olhos, mas enxergar com os olhos espirituais. Ter aquela sensibilidade para perceber Deus, para enxergar Deus. O povo ali não perceberam o dia da visitação. Eles estavam cegos. Não viram. Aonde não há visão, aonde não há essa percepção, o olhar espiritual, só vê o que é natural, só via que Jesus era um comilão, Jesus sentava com os pecadores, Jesus sentava com as prostitutas, Ele não lava a mão, estava só pegada a isso, mas não perceberam. Que Deus nos livre de viver uma vida espiritual cega, tateando. A Bíblia fala de um profeta chamado Eli. Ele era um homem, foi chamado para ser profeta, sacerdote, ministrar diante de Deus no tempo de Samuel. Diz que as visões no tempo de Eli era muito rara. Desmanzelou, desleixou. Não cuidou da família, não cuidou do tempo, não cuidou da ministração, não cuidou da própria vida. Você tem preocupado, você se preocupa de cuidar do seu altar, da sua vida? Você tem essa preocupação em crescer no relacionamento com Deus? Ou você está contente com, eu vou no domingo, que bom que você está aqui. Mas Deus tem muito mais para nós. Deus quer se revelar para você, que você perceba o quanto Ele te ama e se importa com você. Eu vou ler Apocalipse 3,18. Tem um conselho de Deus para nós. Apocalipse 3,18. Conselho
dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Porque compre roupas brancas e vista para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os olhos. A igreja ali era rica, é essa igreja, viu, gente? É essa fase que nós estamos vivendo. Esse conselho é para esta época. O povo se julgava rico, confortável. E aí Jesus vem dando essa exortação. A igreja de Laodiceia, é isso, bispo? O povo estava cego, conformado, morava numa cidade rica, abastado, todo mundo. Quem concorda que andar com Deus, Deus nos faz prosperar? Quem concorda? As bênçãos seguirão aqueles que creem automático. Vai seguir, se você crê e anda com Deus, vai haver mudança. Mas nós não podemos acomodar, conformar com isso. E aí Jesus está falando para eles comprarem colírio para ver, chegar espiritualmente, não ver só o natural, mas ter os olhos espirituais abertos, para perceber Deus, o mover de Deus. E eu quero ler Salmo 19, diz assim, verso 7, a lei de Deus. Qual que é o colírio de Deus? A lei de Deus, a palavra de Deus, ela é perfeita e ilumina os olhos. Ao colírio de Deus. Está vendo as coisas distorcidas? Às vezes olha para a vida com aquele olhar de pessimismo. Olha para a vida com aquele olhar de derrota. A palavra de Deus, ela ilumina os nossos olhos e nos ensina a olhar a vida com o olhar de Deus. Enxergar as pessoas com o olhar de Deus, o olhar de misericórdia de Deus. Olhar para a gente, às vezes olhar para nós com o olhar de Deus, como Deus nos enxerga, como Deus nos vê. A lei de Deus é perfeita e abre os olhos para a gente poder enxergar na ótica de Deus. A palavra de Deus é o colírio que abre os nossos olhos. Sabe por que eles estavam ali? Porque a Bíblia diz, eu não vou ler, Mateus 24, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, vocês que matam os seus profetas. Eles não queriam. Eles rejeitavam, mataram todos os profetas que vinham confrontar, que vinham falar a verdade, que vinham pregar a verdade, até chegar em Jesus, matar o Filho de Deus. Não queremos ouvir, isso incomoda, ai que coisa chata. Às vezes a gente fica assim no meio da igreja, ai que palavra dura, ai, hoje nós vivemos assim, falar a verdade hoje dá até cadeia. Falar a verdade hoje é crime. E às vezes há no meio do povo de Deus que cospe a palavra. Mas a Bíblia diz que para nós termos os nossos olhos abertos e o coração amolecido, a palavra de Deus amolece o coração, porque ele é água. O martelo, bispo, me ensina se você lembra, o martelo destrói a penha, e a palavra de Deus é como martelo. A palavra de Deus, ela é fogo, ela é martelo, ela tira a dureza do coração. Coração duro. Ai, você não sabe o que eu passei na vida. Expõe o coração, sabe? Expõe o coração, deixa a palavra amolecer essa dureza. Amoleceu a dureza. Quem quer ter o coração amolecido aí? No primeiro toque. No primeiro toque você já percebe Deus. Às vezes não precisa ninguém nem pregar, só numa canção você percebe Deus. No primeiro toque o coração já está quebrantado. A terra boa. E a última coisa que eu quero ensinar aqui é o preconceito.
tinham conceitos errados, a tradição impediram, né? Os judeus, eles segregavam, uns entravam, outros não pode, um pode. E Jesus veio quebrando tudo isso. Jesus veio mudando. Ele não veio mudar a lei, ele veio cumprir a lei. Eu vou ler. Vixe, o tempo já foi. Mateus 23, vamos ler rapidinho para a gente encerrar esse texto, essa palavra. Mateus 23, 27. Lá, Samuel. Aí de você, Jesus está falando para os religiosos, para os mestres que ensinavam a palavra, os saduceus, os fariseus daquela época. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Era assim que Jesus lidava com eles. Vocês são como sepulcros caiados. Quem já viu um sepulcro, né? Bonito por fora, mas abre para ver. Tem mau cheiro. Bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Continua, Samuel, por favor. Pode ir. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro são cheios de hipocrisia e maldade. Bora lá. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês edificam túmulos dos profetas, adornam o monumento dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com ele no derramamento de sangue dos profetas, mas mataram Jesus. Assim testemunham contra vocês mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Ou seja, Jesus vem ensinando a gente ser sincero diante dele. É isso que eu falo aqui todo culto. Seja sincero. A forma de nós acharmos Deus é estarmos aqui inteiros. Espírito, alma e corpo. Muitas vezes estamos só o corpo, a alma, os pensamentos estão vagando. E aí entra e sai, às vezes da mesma forma. E eles não conheceram o tempo da sua visitação. E eu quero convidar você a ficar de pé e ler esse versículo. Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Às vezes a bispa parece chata e às vezes até sou. Quando eu falo, nossa, você não tem vindo nos cultos. Você passou o mês, eu não vi você aqui em culto nenhum. Sabe por quê? Porque eu vejo que isso é questão de sobrevivência para mim e minha família. Nos momentos mais difíceis da minha vida, de perda de pessoas que eu amo, foi aqui no altar que Deus me restaurou. Às vezes vem mancando, dizendo, tem coisa que nos mutila, tem coisa que nos amputa, não fisicamente, mas emocionalmente. Mas é aqui na casa de Deus, é no altar onde Deus nos regenera, Deus nos restaura, Deus nos cura. Por isso eu falo, valoriza a casa de Deus. Valoriza os cultos. Para que a fonte da vida tem tanto culto? Para você achar um lugar, um espaço, um culto para você vir, receber imposição de mão. Às vezes, quantos aqui receberam cura de enfermidades num culto onde tinha poucas pessoas? Mas Jesus diz que onde estiver 2 ou 3, ali está. Acha um culto para você congregar. Ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Vem de coração aberto. Vem sem preconceito. Deixa os seus conceitos, deixa os seus preconceitos que eu acho, mas eu achei. Mas não foi do jeito que eu queria. Mas falou isso. Põe isso aos pés da cruz, querido. Tenha um coração simples.
Quem quer ter um coração simples, igual de uma criança? Isaías 41:13 é o último texto que eu vou ler. Isaías 41, verso 13. Deixa suas desculpas. Se você, mas eu não tenho tempo. Porque vai chegar dias em que as pessoas irão buscar, querer Deus e não vão achar. O tempo da visitação é hoje. O tempo da visitação é hoje. O tempo de salvação é hoje. Então não desperdice o tempo que se chama hoje. Amanhã também vai ser o presente. Viu? Não desperdiça. Para de mentir para você mesmo. Quem já viu que a gente mente para a gente? Ou é só eu? Para quem quer, tudo é motivo. Para quem não quer também, tudo é motivo. Então que você possa sair daqui entendendo que é o tempo da visitação de Deus para nós. 13, viu, Samuel? É o tempo da visitação. Você não sabe se amanhã você vai ter oportunidade de buscá-lo. Nós não somos eternos. Quem está me entendendo? Pois eu sou o Senhor, seu Deus, que te segura pela mão direita e diz a você: não tenha medo, eu te ajudarei. Esse é o Deus que eu apresento a você. Esse é o Deus que está sendo pregado e apresentado aqui para você nessa manhã. Você tem a chance, a oportunidade de se achegar mais Ele, buscar mais Ele, ou viver do seu jeito, por sua conta e risco. A visitação de Deus gera paz. A visitação de Deus gera libertação. A visitação de Deus gera transformação. Toda mudança gera mudança. Nós fomos a porta da bênção na nossa família. E quando uma porta abre, Jesus entra para fazer algo novo numa casa, num lar, numa família. Queria que você orasse. Pede para o Senhor te dar um coração quebrantado, sensível à presença dEle. Que no primeiro toque da presença dEle você o perceba. Falar: meu Senhor está aqui. Mesmo no meio da dor, mesmo no meio do sofrimento, que você possa perceber Deus. Eu te tomo pela mão direita. Fala: filho, vamos caminhar andar nessa vida junto. Vamos, filho. É igual um pai que pega na mão do filho para atravessar a rua. Deus nessa manhã está de mão estendida para você, falando: vamos, vamos. Eu tenho uma nova história para você. Eu tenho um novo destino para a sua família. Eu tenho novos ciclos de bênção para você. Ele está de mão estendida. Qual que é a sua resposta nessa manhã? Qual que é a sua resposta? Deus está de mão estendida falando para você: filho, estou te desafiando a caminhar por caminhos novos que você não caminhou. Solta o passado. A vida se faz no presente. Solta a sua dor. Solta as experiências boas. Solta. Deus tem muito mais para nós no presente. No presente. A vida se vive no presente. E hoje Deus está te dando a oportunidade. É tempo de visitação de Deus. Ele está de mão estendida para você que já viveu, você que liderou, você que é líder, você que é pastor. Deus tem muito mais para nós. Deus está falando: filho, sai dessa zona de conforto. Sai dessa zona de comodismo, se expõe. Deus tem muito mais para nós. Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada por poder caminhar nesse mundo, Jesus, segurando na tua mão direita. Jesus, não importa o que virá, Senhor. Não importa o que virá, mas hoje eu sei. Estou segura.
Minha família está segura nas mãos do Senhor. Isso dá paz. Isso dá certeza de um amanhã melhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Amém. Você pode orar comigo e falar: Senhor Jesus, nessa manhã é manhã de milagre, é manhã de vitória. Eu declaro: nunca, nunca, ninguém poderá me resistir todos os dias da minha vida, porque eu declaro, o Senhor será comigo todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos. Quem tem essa certeza? Então aplauda o Senhor.